Existe uma linha tênue entre o possível, o imaginável e o incrível. Alienígenas teriam a nossa aparência? Segundo estudos recentes da Universidade de Oxford, sim, inclusive podem ser mais avançados. Bem, e esse avançado o que significa? Poderiam, por exemplo, mudar de forma? Lembram do vídeo do manuscrito egípcio que revelou que Jesus Cristo poderia mudar de forma? Os comentários os mais entendidos foram: Wagner, isso não é nada demais para alguém como ele. Está na Bíblia. Isso se chama transfiguração. Bem, o resultado ficou bem dividido. Para uns, Jesus realmente foi um extraterrestre, para outros, um homem com poderes paranormais. O vídeo a seguir trata inclusive sobre esta possibilidade. Um caso bem conhecido na Espanha, numerosos avistamentos de objetos voadores não identificados, fenômenos que nos põem a questionar muitas coisas, mas tem muito mais. Hoje vamos falar do caso Conil, os extraterrestres que mudaram de forma. Aconteceu no mês de setembro de 1979, em Conil, na Espanha, quando Isabel Sanches, de 17 anos, Lázaro, de 14, Pedro Gonzalez, de 21, Loli Bermúdez, de 23 e Pedro Sanches, de 19 anos, foram à praia observar luzes misteriosas que rondavam pela região. Naquela época, os jornais e rádios traziam matérias sobre estranhos fenômenos que os moradores assistiam nos céus, o que acabou, obviamente, virando atração turística. Enquanto aguardavam, os 5 jovens riam e brincavam até o primeiro fenômeno acontecer. Eram cerca de 9 horas da noite. O céu estava limpo quando o binóculo de Pedro registrou uma luz vermelha. Curiosos e atentos, perceberam que à medida em que se aproximava, a luz revelava um estranho objeto composto por 3 luzes vermelhas, pelo qual passou sob suas cabeças. O objeto seguiu em direção ao porto de Conil e, de repente, outra luz apareceu acima de suas cabeças. Aos poucos, essa luz se revelou. Era outro objeto que imediatamente disparou 2 flashes de luz na areia da praia, criando uma espécie de bolha de energia. Os jovens estavam maravilhados, se sentiam privilegiados, porque embora os moradores vissem fenômenos, nada se comparava com o que estava à sua frente. O grande problema neste caso é que as coisas evidentemente raras estavam prestes a começar. A bolha de luz trouxe 2 seres. Eles tinham cerca de 2 metros de altura, vestiam roupas brancas e portavam na cabeça uma espécie de bolha ou capacete. Os seres em pé ignoravam os garotos porque estavam mais interessados na luz avermelhada acima do porto. De repente começaram a cavar na areia, como se quisessem fazer um buraco bem grande. Do mar, outro ser com forma de vulto escuro se aproximava. Este ser parecia flutuar porque não tinha pernas. De olhos pretos e intensos, era bem diferente dos outros. Ele vestia roupa preta, media cerca de 3 metros de altura e demonstrava ser uma espécie de chefe ou de líder. Nesse instante, o ser se aproximou dos outros 2 e, de repente, o cubo de energia surgiu em volta dos escavadores. Rapidamente, o vulto retornou até desaparecer no mar. Os jovens até tentaram acompanhar pelo binóculo, mas algo surpreendente estaria por vir. O campo de energia se apagou, trazendo na frente dos olhos das 5 testemunhas algo raro e inacreditável. Os jovens não acreditavam. Era um homem e uma mulher à frente das 5 testemunhas. O primeiro era loiro, vestia calças jeans e blusa branca. A mulher, de cabelos longos, trajava uma saia rodada. Eles permaneceram por poucos segundos até seguirem rapidamente para a cidade, misturando-se às outras pessoas. Como qualquer fenômeno desconhecido, existem os 2 lados. O relatório policial apontou que na vizinhança haviam 2 grandes lâmpadas e o reflexo chegava ao porto. Como era uma luz e não um OVNI, explicaria a ausência de ruído das naves. Além disso, o relatório apontou que os seres, na verdade, se tratavam de mergulhadores que estariam trabalhando na areia da praia, aguardando apenas a chegada de um navio atracado no mar. A mudança de forma se devia à troca de roupas de mergulho para as roupas normais. O grande problema nesta história é que na época J.J. Benítez, pesquisador do caso, encontrou na praia pegadas e trilhas dos supostos seres.
Algumas destas mostravam marcas de pés de 45 centímetros, além de marcas com dedo polegar mais avantajado em comparação com o restante dos pés. Mas a coisa ficou séria, porque foi entrevistar o capitão do barco. E este confessou que seu navio estava bem longe da área e não enviou qualquer mergulhador no dia e na hora, conforme apontou o relatório policial. Mas e agora? E você? Qual é a sua opinião sobre este caso?